Muito bem. Esperança nos fala do futuro, nos fala daquilo que aguardamos, nos fala daquilo que nós não vemos, nos fala daquilo que ainda não está acontecendo, nos fala daquilo que nós cremos. Que nós cremos. Esta é a nossa esperança. A palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que a nossa esperança é como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, que vai até o lugar santíssimo, ou santo dos santos, a presença de Deus, e ali está presa a nossa esperança, ali está firmada a nossa esperança em Deus, na sua presença, na sua palavra. E é maravilhoso saber que o nosso Deus é fiel, é justo, é bondoso. Ele cumpre a sua promessa. Até hoje Deus tem cumprido cada uma de suas promessas. Promessas tão grandes, promessas tão impossíveis de acontecerem olhando do lado humano. Mas suas promessas têm se cumprido. Sua palavra é fiel. Olha o que nos diz Provérbios capítulo 10, no versículo 28. Está escrito: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança dos justos é alegria. Ou seja, tudo aquilo que o justo aguarda, espera, sonha, é bom. É bom. O justo quer a bondade, quer a justiça, quer o amor, quer a paz. Tudo que o justo almeja são coisas boas, porque a sua esperança está em Deus. E Deus é bom, e Deus é fiel, e Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso em todos os seus caminhos, e santo, perfeito, justo em todas as suas obras. A esperança dos justos é alegria, ou seja, traz paz para o nosso coração, aquilo que nós aguardamos. Traz paz. Jesus disse aos discípulos, certa vez, quando Ele deu a eles poder e autoridade para irem por todas as vilas e aldeias de Israel, para anunciarem que o reino de Deus havia chegado. E Jesus disse, vocês vão. Enviou-os em número de 70, 2 a 2, a cada vila, a cada corrotelinha, a cada povoado, para anunciarem que o reino de Deus havia chegado, que o Rei dos céus estava entre os homens. E eles foram. E Jesus disse, eu dou a vocês autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, sobre a morte. Vocês vão ressuscitar mortos, curar enfermos, expelir demônios. Eu dou autoridade a vocês no meu nome. E eles foram e anunciaram. E depois, no tempo aprazado, retornaram com toda alegria, saltando de alegria, dando seu relatório a Jesus. E contaram, mestre, em teu nome os enfermos eram curados, todos foram curados. Senhor, houve ressurreição de mortos. Senhor, os demônios saíam das pessoas pela autoridade do teu nome. E Jesus disse, sim, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Mas sabe de uma coisa, vocês devem se alegrar, não porque os demônios se vos submetem, não porque as enfermidades são curadas, não por causa dos sinais, das maravilhas, mas a maior alegria para o ser humano não são sinais, não são milagres. A maior alegria é a salvação. É saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É saber que você tem esperança, é saber que você tem um futuro garantido, é saber que você vai morar nos céus com o Senhor, é saber que Deus te ama e cuida de você, é saber que a sua vida está nas mãos do Senhor. Esta é a nossa alegria. Por isso, a esperança do justo é alegria. E a nossa alegria é a nossa esperança. É isso que Jesus queria trazer para os seus discípulos. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Provérbios. A esperança dos justos é alegria. O que você espera? O que você aguarda? Você sonha com a eternidade?
Você sonha quando vai encontrar com o Senhor e contemplá-lo face a face? Você sonha com aquele dia maravilhoso quando, depois do tribunal de Cristo, o Senhor te coroar, colocar um colar ao seu pescoço, ou uma coroa sobre a sua cabeça, ou te dar o galardão que nós nem imaginamos quão maravilhoso será. Você sonha com isso? Você trabalha por isso? Esta é a sua esperança? A esperança dos justos é alegria. Em Provérbios 11, no verso 7, está escrito: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Ah, quantos homens maus houve sobre a terra! Quantos ditadores, quantos assassinos, quantas pessoas más perversas que desejaram mal, que fizeram mal. Eles morreram, eles passaram e com eles o seu domínio terrível e tenebroso. É isso que está escrito aqui. O homem perverso morre e morre a sua esperança. Morre aquilo que ele estava planejando de fazer um império do mal, um império ditador, aquilo que a sua expectação desvanece com a sua morte. Em Provérbios 13, 12, nós lemos: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança do justo. Nós esperamos no Senhor e Deus cumpre a sua palavra cada dia. Jesus nos ensinou a orar até pelo pão de cada dia. Ele nos ensinou. Mas aqui diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Se você promete alguma coisa, cumpra. É melhor não prometer do que não cumprir ou demorar em cumprir. Há pessoas cujos corações estão adoecidos, enfermos, por causa de uma esperança que se adia. Há tantas meninas que estão esperando o casamento e passam os 30 anos, os 35, os 40, chegam aos 50 e muitas começam a adoecer, a se sentir enfermas no seu coração pela esperança que se adia. Mas quando a gente descansa no Senhor, não adoecemos. Quando a nossa esperança está posta em Deus, a alegria dele se renova sobre nós, cada dia. Diz a palavra em Provérbios 14, 32, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Houve homens como Martin Luther King, nos Estados Unidos, que lutou, que batalhou contra o racismo e mesmo morrendo, a esperança da luta contra o racismo, ela não desvaneceu. Mesmo com a sua morte, houve a vitória nos Estados Unidos. Houve o levantar-se, o erguer, o abrir dos olhos do entendimento para que as pessoas pudessem entender que somos todos iguais diante de Deus. Que não é a cor da pele que faz alguém ser mais ou menos do que os outros. A luta dele, mesmo depois de partir, continuou e houve vitória. É isso que a palavra está dizendo aqui. Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Quantos deram a sua vida? Quantos cristãos foram levados ao martírio? Quantos foram decapitados, pendurados em cruzes, queimados nas fogueiras? Quantos tiveram morte com torturas tão cruéis por terem Cristo, por terem a sua esperança acesa em seus corações? Mas mesmo morrendo, a esperança continuou. John Huss, ali na Idade Média, quando Lutero, quando vários reformadores estavam lutando para trazer a palavra de Deus traduzida na língua do povo, muitos foram mortos. E John Huss, quando foi colocado ali naquela fogueira, quando vieram colocar o fogo, suas últimas palavras, ele disse: ah, oxalá,
uma grande fogueira, uma grande luz brilhe sobre a Inglaterra, brilhe sobre a Europa e todos conheçam a palavra de Deus. Que através da minha vida, da minha morte, haja esperança para que outros conheçam a verdade da palavra de Deus. Ainda morrendo, há esperança, há aquela tocha acesa da verdade. Vamos orar? Vamos colocar em Deus a nossa esperança, não nas coisas passageiras deste mundo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, eu te peço perdão para os meus pecados, eu te peço que o Senhor me encha da Tua presença, da Tua graça, da Tua sabedoria, Senhor, e que eu possa vislumbrar a esperança de todo cristão, que eu possa compreender nas Escrituras tudo que o Senhor tem planejado para a minha vida, para a minha família, para os Teus filhos em toda a terra, em todas as eras. Que estaremos um dia contigo, que viveremos na Tua presença, que receberemos das Tuas mãos a recompensa pela fidelidade das nossas vidas. Ajuda-nos, ajuda aquelas pessoas, irmãos nossos, que moram em lugares onde há tanta perseguição, que permaneçam fiéis a Ti e à Tua palavra e à esperança dos salvos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que você espere somente nele. E te convido a estar conosco no nosso próximo programa, quando aqui estaremos repartindo com você a palavra de Deus. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.